atividades alusivas a essa data. E é para falar sobre essa lei e também sobre a importância dessa prevenção que conversamos e recebemos agora aqui nos estúdios a ginecologista a doutora Mariane Pinotti. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Estúdio Alesp. Já começamos com a principal pergunta, né? Qual é a importância da criação desse dia estadual e principalmente do autoexame e também de outros exames, né, de prevenção? Perfeito, boa tarde a todos que estão aqui. É fundamental que a gente divulgue a necessidade de cuidar e de prevenir câncer de mama, né? Então, acho que esse dia vem como mais uma ajuda, além do Outubro Rosa, além dessa ideia de ter também um dia do câncer de mama masculino, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas lembrar as mulheres que elas precisam cuidar da saúde mamária delas, né? A gente já passou de uma fase onde a gente divulgava autoexame, onde a gente dizia para se encontrar alguma coisa você procure, né? E hoje a gente traz, a modernidade traz a necessidade de fazer mamografia. Então, o que vai nos proteger, né, contra um câncer de mama grave? Mamografia anual para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Né? Então, tem umas mulheres que me perguntam, doutora, mas eu não tenho ninguém na minha família que tenha câncer de mama. Precisa. Né? Todas nós, mulheres, a partir dos 40 anos, temos um aumento de risco para câncer de mama e precisamos fazer a mamografia anual. Né? E acho que esse dia é fundamental para que a gente lembre disso. Né? Lembre disso. Nem sempre é fácil, nem sempre isso está muito organizado no sistema público e no sistema privado de saúde, por isso a informação, o que vocês fazem aqui hoje é o mais importante, porque está nas nossas mãos, de nós mulheres, nos cuidarmos, né? Exigimos do poder público, exigimos dos nossos planos de saúde, que a gente tenha disponível todos os anos a mamografia a partir dos 40 anos. Durante a pandemia, doutora, 62% das mulheres deixaram de fazer os exames de mamografia. Agora, a gente já está numa fase menos restritiva da pandemia. Já voltaram a fazer os exames? Como é que está essa realidade? Não, a gente não tem nem ideia do que está acontecendo, isso é verdade, né? Infelizmente, o Ministério da Saúde ficou às escuras durante alguns anos, né? E nós não temos esses dados, né? Nós sabemos que foram feitas 62% a menos de mamografia nos últimos anos, né? E o que isso vai causar de impacto na população, principalmente a população feminina brasileira, nós vamos saber daqui a alguns anos. Muito provavelmente nós vamos encontrar nos próximos anos casos de câncer de mama diagnosticados de forma mais avançada, né? Tumores maiores, já com uma possibilidade de cura menor, mas sempre com uma possibilidade de tratamento. Então é muito importante que as mulheres entendam também que se não aconteceu o ideal com elas, que seria ter sido diagnosticado um tumor pequenininho pela mamografia e tal, elas sempre têm uma possibilidade de tratamento e também uma possibilidade de cura. Então, aqui eu acho que a gente precisa deixar esse recado muito forte. Você sentiu alguma coisa, você notou um nódulo, você notou uma alteração na axila, você notou alguma vermelhidão na pele, alguma retração, procure rapidamente o posto de saúde, o seu médico, para que você possa fazer esse diagnóstico e ser tratada o mais rápido possível. E que a gente volte nos próximos anos, Thales, a ter o que a gente gostaria, que é o ideal, que a gente descobrisse tumores através da mamografia, quando eles são bem pequenininhos, e aí a mulher não perde a mama, e não perde a vida por essa doença tão grave e tão triste. Doutora, a senhora falou sobre esses sintomas iniciais, da importância do autoexame, da importância de se fazer o exame de mamografia anual, mas uma vez já então o câncer de mama iniciado ali, como é que é feito o tratamento? E gostaria também de uma avaliação da senhora sobre o serviço público, Como que os especialistas analisam o serviço público oferecido à população? Perfeita a sua pergunta, porque na verdade a gente precisa desmistificar um pouco as questões relacionadas ao tratamento de câncer de mama, As mulheres têm muito medo dessa doença e é um medo que vem de muito tempo vendo outras mulheres passarem por tratamentos difíceis, por quimioterapias muito agressivas, por cirurgias que são destrutivas do ponto de vista estético e funcional, E a gente mudou muito isso hoje.
Então, os tratamentos estão cada vez melhores, cada vez menos agressivos, as cirurgias cada vez mais simples e mais estéticas, né? Com uma recuperação rápida. Muito poucas vezes a gente precisa retirar a mama, e se precisa retirar, a gente pode devolver a mama no mesmo momento da cirurgia, fazendo uma reconstrução mamária, que é direito de todas as mulheres, seja no sistema público ou privado. Ela tem direito à sua reconstrução imediata após a cirurgia. Então, tudo isso melhorou muito. Então, a gente precisa ir diminuindo esse medo da busca para evitar esses casos que chegam avançados para a gente porque a paciente teve medo de buscar um tratamento, né? Sobre o nosso atendimento no sistema público, no Sistema Único de Saúde, eu trabalhei durante 20 anos da minha vida no Hospital Pérola Byton, aqui em São Paulo, que é um hospital referência para tratamento de câncer de mama, onde a gente podia oferecer para as mulheres tudo, desde o diagnóstico até o tratamento, a reconstrução mamária, o atendimento psicológico, por assistentes sociais, que é fundamental que a gente organize a vida nova dessa mulher após o tratamento ou durante o seu tratamento. Muitas pacientes não têm, às vezes, dinheiro para o transporte para vir fazer a quimioterapia, para vir fazer a radioterapia, que é diária, né? Então, tudo isso, em muitos serviços, é muito bem organizado. Na cidade de São Paulo, as pacientes não têm uma dificuldade importante para tratar o seu câncer de mama, o que não é verdade, né? E não é realidade em vários lugares do nosso estado e do nosso país. A gente precisa melhorar muito ainda e vou terminar dizendo, precisamos melhorar muito não só no SUS, a gente precisa melhorar muito também na saúde suplementar, né? Existe uma demora em atendimento, uma demora em cirurgias pelos convênios, hoje tem as leis, né, dos 30 dias, 60 dias, mas que não são sempre cumpridas, não foram totalmente regulamentadas. Então, isso é uma luta nossa, né, de nós mulheres e de homens também, né, que têm as suas mães, as suas esposas, as suas amigas, as suas filhas, né, que precisam desse atendimento. E se eu tiver um minuto, eu queria falar da lei do câncer de mama no homem, né, que é muito importante a gente saber que existe, né, isso é fundamental, não somos só nós mulheres que temos câncer de mama, mas essa diferença de incidência, ela é muito grande, né? Então, a gente tem 200, 300 vezes mais risco de câncer de mama do que os homens. O câncer de mama no homem é uma doença rara e muitas vezes ligada à sua genética. Então, aí sim, a gente precisa olhar famílias, né? Famílias que já tiveram homens com câncer de mama, que tiveram mulheres muito jovens com câncer de mama bilateral e muito grave, né? São famílias que têm um potencial genético de desenvolver câncer de mama e essas famílias podem ter homens com câncer de mama. Então, essa atenção é importante. Eu cumprimento o deputado pela proposta da lei, eu acho que é bem interessante, principalmente para a gente informar os homens que eles precisam tomar cuidado também. De Guga Mendonça, eu gostaria de sair um pouco da pauta do câncer de mama e entrar na saúde da mulher. Como a senhora falou, são 20 anos de experiência de trabalho no Pérola Byton, também na sua clínica. A senhora leva o legado do seu pai. Eu gostaria de saber o que nós estamos evoluindo em políticas públicas de saúde para a mulher. E tem uma questão que é muito delicada também, a violência contra a mulher, que geralmente, né, elas vão parar nos hospitais e tem esse primeiro tratamento, o primeiro atendimento. Então, eu gostaria do panorama, do cenário, como a senhora citou, nós tivemos um apagão no SUS. Isso também foi prejudicado? Muito, muito. Muito obrigada pela referência ao meu pai. Foi um grande lutador, não só pela saúde da mulher, mas pelas causas femininas. Meu pai era um feminista muito forte, né, e faz muita falta, né, até hoje, nesses ambientes aí políticos e também de saúde, né. Você falou tudo, a gente teve um apagão geral na saúde nos últimos anos, e lógico, quando o Ministério está apagado, as secretarias de Estado também ficam com dificuldades, né? Nós tivemos todas as questões relacionadas à Covid e lógico que uma atenção especial foi voltada a isso, né? Porém, as outras áreas foram muito abandonadas, e é fundamental que a gente retome tudo isso, e a violência contra a mulher caminha muito junto com um atendimento ruim da saúde da mulher, né? Os hospitais que atendem mulheres vítimas de violência também estão muito abandonados, sucateados e precisam de um respiro, né? Eu espero que
que agora, essa nova Assembleia Legislativa, esse novo governo que assume agora, tenha um olhar forte para as questões de saúde da mulher, até porque as mulheres vão pensar em se cuidar sempre por último, né? Elas vão cuidar sempre dos filhos, vão cuidar do esposo, vão cuidar muitas vezes de uma vizinha que está doente, de uma parente que vem de um lugar distante para se tratar em São Paulo, e elas deixam a saúde delas mesmas por último, né? Então a gente precisa, como poder público, como até poder, enfim, até a saúde privada, ter um olhar especial e facilitar a vida dessa mulher, né? O que é fundamental para as mulheres? Fazer prevenção a vida inteira, né? Quando elas são jovens, prevenir o vírus do HPV, que faz com que elas previnam o câncer de colo de útero. Quando elas estão na época de gestar e ter seus filhos, ter uma atenção de pré-natal eficiente, saber a maternidade onde vão ter seu bebê, saber o médico que vai cuidar delas ou a médica. Depois, quando elas vão ficando mais velhas, ter a atenção que elas precisam para as questões de câncer, que começam a aumentar, risco de câncer de mama principalmente, mas de outros tumores, trato gastrointestinal, pulmão, todos aumentam depois dos 40 anos. E, por fim, preparar para ter uma velhice tranquila, né? E com uma boa saúde. Então, cuidar de questões relacionadas à osteoporose, a hipertensão, diabetes, obesidade, e para isso elas precisam do lugar que tenha isso organizado para elas. Não dá para ir no posto um dia ver uma coisa, no outro dia ver outra coisa. O Hospital Perola Byton fazia isso, não faz mais. Hoje é um bom hospital, mudou de lugar agora, atende muito bem câncer de mama, atende violência sexual, mas não faz mais a saúde integral da mulher, que é isso que você me perguntou hoje, que é a paixão da vida do meu pai, a minha também, e que eu acho que tem muito espaço para crescer e para melhorar no nosso estado e no nosso país. Doutora, a senhora falou sobre reconstrução mamária, que eu acredito ser um dos maiores medos da mulher quando ela descobre que está com câncer de mama. Como que funciona essa reconstrução? E uma segunda dúvida, que é a seguinte: no meu círculo familiar a gente teve um episódio de uma... minha cunhada, ela teve o câncer de mama com 30 e poucos anos. Jovem. Perdeu teve que retirar as duas mamas e ela acabou de engravidar. Como que funciona a amamentação nesse sentido? Ótimo, perfeito. Vamos dividir em duas questões aqui. A reconstrução também é uma luta nossa de muitos anos, né? Reconstrução mamária, e quando a gente fala em reconstrução mamária, a gente tem que atrelar uma palavra que é imediata. Essa coisa de, depois você vai fazer a reconstrução, daqui 2 anos você pode fazer a reconstrução. Isso é só uma forma de enrolar essa mulher e ela acaba não fazendo depois, tá? Então, é muito importante que as mulheres saibam que elas têm direito à reconstrução mamária imediata após a cirurgia do câncer de mama, tá? Pelo menos o início de uma reconstrução. Às vezes não dá para colocar a prótese direto, mas eles colocam uma coisa que chama prótese expansora, que é como uma bexiga murcha que depois a gente vai encher. Às vezes precisa rodar um retalho, roda o retalho para depois fazer uma correção, mas ela precisa começar essa reconstrução no momento da cirurgia de tratamento para câncer de mama, tá? É muito mais difícil e muito mais trabalhoso a gente devolver uma paciente com a mama reconstruída do que uma paciente sem mama. Mas o significado disso na vida dessa mulher é um significado de uma importância incomensurável, né? E não se trata de uma questão estética, mas se trata de direito, né? Então, hoje recentemente eu tive num encontro da Sociedade Paulista de Mastologia, e eles fizeram uma enquete entre médicos mastologistas e residentes de mastologia no estado de São Paulo, e a pergunta era: no serviço onde você trabalha, SUS, né, qual é a taxa de pacientes que fazem mastectomia e fazem reconstrução? A resposta foi que é menos de 20%. Ou seja, 80% ou mais das pacientes submetidas à mastectomia no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da América Latina, não do Brasil, né, saem sem mama da cirurgia.
E a enorme maioria dessas não conseguem fazer uma reconstrução depois, porque eu fui chefe de serviço de mastologia e eu sei que a urgência dos casos que vão aparecendo impedem que a gente encaixe reconstruções tardias no meio da nossa rotina. Então vai ficando cada vez mais difícil fazer essa reconstrução. Então é muito importante que a gente exija esse direito, né? Não é impossível, é mais difícil, mas não é impossível. E não é possível que um estado rico como São Paulo não possa oferecer o mínimo de dignidade e de direito para as nossas mulheres vítimas de uma doença tão grave. Então é muito importante que a gente divulgue isso e que a gente exija isso do Estado e dos convênios também, não pense não. O convênio para aprovar a reconstrução você tem que fazer 10 cartas justificando e tal. E a última pergunta que você tinha feito, perdão? Se prejudica a amamentação numa gravidez? Prejudica. Quando a gente tira as 2 mamas e faz a reconstrução, muito provavelmente não consegue amamentar. Eu tive uma paciente que sobrou um pouquinho de tecido mamário perto da areola e ela produziu leite de uma das mamas que ela tinha retirado, né? Mas a gravidez e a amamentação depois do câncer de mama são uma realidade possível hoje. Eu acho que é isso que a gente precisa deixar de recado, né? Então, todas as vezes que uma paciente jovem tem câncer de mama, de um lado, e fala, você não quer já tirar outra mama para prevenir, porque eu não quero mais pensar nisso, eu sempre falo, olha, espera um pouquinho, né? Quem sabe daqui 2, 3 anos você não vai querer ter um bebê e aí você vai ter mais facilidade de amamentar, né? Então é possível, né? Depois de 2 anos do tratamento bem sucedido de um câncer de mama numa mulher jovem, ela pode engravidar, pode amamentar e pode tocar a vida normalmente. Muito bem, doutora, gostaria de agradecer demais sua presença e os esclarecimentos aqui no Estúdio Alesp. Nós recebemos a ginecologista, a doutora Mariane Pinotti. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês, meu querido. Arthur? Você lá, Mari. Segue aí. Novamente. Muito bem, chegou a hora da gente acompanhar então mais um vídeo criado